Abra sua Bíblia, querido, no versículo tema que nós vamos compartilhar esses dias, que é Josué, no capítulo 24, né? Irmãos, falar de família nos dias atuais nunca se foi tão necessário, apesar das lutas para se falar acerca de família, mas nunca foi tão necessário, pelo alto nível de degradação, né, da família. 24, né, Josué. Vamos ler os versículos. Eu estarei sempre lendo esses versículos, querido. Esse versículo durante os dias que nós estivermos aqui. E vamos tentar caminhar em cima dele, porque é um tema muito forte, né? Os dias de hoje. Todos encontraram, amém? O versículo que você já conhece. Mas deixa eu ler um pouquinho o versículo que antecede o 14, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade, com fidelidade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei agora, hoje, a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Espírito Santo, a palavra é do Senhor. Aplique em cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, o que levou Josué a tomar uma posição dessa? O que leva a ele levantar a bandeira que eu e minha casa decidimos a servir ao Senhor? O que leva um homem a se levantar perante uma situação adversa no momento, a tomar uma posição dessa? Observe que o versículo 14, ele diz: temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade, e deitai fora os deuses. Havia uma necessidade muito grande daquele povo de servir a deuses, só que não a Deus com D maiúsculo. E era um grupo de pessoas, era uma geração que conhecia não só de ouvir falar, mas era uma geração que acompanhou quando Moisés abriu o Mar Vermelho e o povo passou de pé enxuto. Era uma geração que teve experiência de quando faltou o que comer, orou na direção do mar, e Deus manda cordonizes, proteína animal, para eles se alimentarem. Do mar poderia vir peixe, camarão, gurijuba, os peixes nossos aqui da nossa região, mas cordonizes, ave, pássaro, nambu, como é na minha terra, na Paraíba, é nambu, aqui não sei como é, não lembro aqui como é no Pará, a voante, em alguns lugares é voante. Foi essas pessoas que Josué olhou para eles e disseram assim: os nossos pais serviram a deuses. Mas foi esse povo que viu o Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele fala assim: como foi no dias de Noé, assim será os dias de hoje. Todo mundo se dá em casamento, serve a quem quiser, faz o que quer. Esse será um dos sinais da minha volta. Porém, contemporizando, trazendo para o dia de hoje, eu posso dizer, apesar disso, coloca a mão no seu peito e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que se assusta aqui é ele ter que enfatizar esse versículo e dizer que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Por que ele enfatizou essa frase? Por que ele focou essa frase desse versículo? Porque ele estava dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sei o que Deus fez. Então, querido,
o que acontece? Nos últimos dias, nos tempos atuais, nós precisamos fazer novamente essa declaração. Nós precisamos trazer para os dias de hoje. Agora, quais são os caminhos que nos levam a tomar uma posição dessa e fazer a mesma declaração de Josué? Quais são os caminhos que me faz nos dias de hoje fazer questão de dizer ao mundo, seja na escola, seja no meu trabalho, seja no dia a dia, seja onde eu estiver, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Quais são os caminhos que me levam? Existem vários, mas quais são os caminhos básicos que me faz tomar essa posição no mundo onde sobrevive pelo natural? Nós vamos ver esses dias inimigos que têm destruído famílias. E um dos inimigos é viver uma vida natural. Irmãos, a nossa matéria-prima, ela é feita de duas matérias-primas. Uma é terra e outra é divina, é espiritual. Hoje em dia não se vive ninguém por fé. A minha geração, eu tenho 32 anos que ando com Jesus, o que se mais pregava era viver sobre a fé. Era crer num Deus todo-poderoso, num Deus invisível, num Deus onde cura, onde salva, onde batiza com o Espírito Santo, onde faz proezas. A Bíblia diz no Salmo 60, versículo 12, diz assim: em Deus nós faremos maravilhas, faremos proezas. Então há uma necessidade de nós declararmos o dia de hoje. A igreja IBMA é uma bebê de 8 anos, é uma criança, não entrou nem no processo da adolescência, está na pré-adolescência. Mas que felicidade em escolher um tema para uma conferência, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque desde os pequenininhos até nós, os de cabelo branco, nós precisamos relembrar essa frase, restaurar essa verdade, servir a Deus, servir ao Senhor. Quem tem mais de 20 anos de crente aqui, levante a mão, por favor. Mais de 20 anos. Você lembra dos cultos domésticos? Mas se o dia ninguém ia trabalhar antes, se não fizesse o culto doméstico. Cadê os cultos domésticos do dia de hoje? Onde é que estão os cultos domésticos do dia de hoje? Cadê? Irmãos, eu e minha casa servir ao Senhor, isso se traduz em encargos. Eu preciso trazer esse peso para a minha vida, porque está em jogo a salvação da minha família. A Bíblia diz que Satanás, ele anda em derredor, e glória a Deus por isso, só buscando uma brechinha para ele entrar. Quando Deus usou Moisés para libertar o povo entre todas as pragas, 10 pragas que teve aquela bastante conhecida, que foi da morte do primogênito. Nós sabemos que todo o Velho Testamento é a sombra do Novo, e Moisés era um tipo de Cristo. E a atitude que Deus falou com Moisés: olha, Moisés, vai vir o anjo da morte e vai destruir as casas. Ele vai entrar nas casas e vai matar o primogênito, porque é a forma de tocar, de mexer, de catucar o coração do faraó, para libertar as famílias minhas. A Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés: fala para cada príncipe, cada dono de casa, mata um cordeiro, tira aquele sangue e passa nos umbrais da casa. Passa nos umbrais da casa. E quando o anjo da morte vier, quando ele enxergar de longe, ele vai passar distante. Aquele sangue já tipificava o sangue do cordeiro. Você pode dar glória a Jesus? Ali já apontava que o sangue de Jesus tem poder. Porque João 1,29 diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi na hora que ele foi batizar. E ali ali o sangue de Jesus já começava a ser manifestado na vida das pessoas. O sangue de Jesus não só é poderoso, ele tem autoridade. E quando eu abro a minha boca para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, você está dizendo: a minha casa é lavada no sangue do Cordeiro. Os demônios, que são milhares e miríades, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Confere não, pode ser que eu erre, irmão, mas parece que é por lá mesmo. A Bíblia diz que houve uma briga no céu entre Satanás e o arcanjo anjo. A Bíblia diz que ele foi lançado sobre a terra, e junto com ele desceu com a terça parte dos anjos de luz.
Olha que forte. Ele desceu na direção da terra. A discussão foi grande, tão grande que o diabo, a serpente e Satanás, ele foi chutado para a terra. E com ele trouxe 30% da população angelical. Lúcifer era um anjo de luz que adorava a Deus. Ele era regente do coral. Ele conduzia os anjos. E aí ele desce com essa parte, que ele se revoltou, quis ser igual a Deus, só com um propósito, de destruir famílias. Porque Satanás sabe que se ele destruir família, se ele destruir um pai de família, se ele destruir uma mãe de família, ele alcança o jovem, alcança o adolescente e alcança a criança. Nós trabalhamos de 2012, nós trabalhamos ao todo 13 anos em Barretos, na comunidade lá, ajudando o pastor Eric, o nosso pastor. Como nós temos esse ministério de andar, esse foi o lugar que nós ficamos mais, mas mesmo assim saímos 4 vezes para abrir igreja em outros lugares. Que a gente acha bom andar um pouquinho. No Brasil nós já mudamos 53 vezes. Só. Eu tenho um livro começado, é porque eu não tenho tempo e coragem de terminar esse livro, mas a capa dele é assim: minha mala é um saco, o cadeado é um nó. Sério. É porque eu não sou de escrever. Meu Deus, queria, mas já fiz algumas coisas nessa gorrinha. E a gente trabalhava com orfanato. As criancinhas, irmãos, desse tamanho, de 4, 5 anos de idade, endemoniadas. Literalmente endemoniadas. Da voz trocar. De ter força de um homem adulto. De 3 pessoas, 4 para segurar. Esse tamanho. De onde veio isso? Fruto de um relacionamento, de uma casa destruída, de uma casa acabada. Sabe qual era o meu trabalho? Era cuidar de casa, era visitar as casas. E quando você entrava nas casas, você que tem o Espírito Santo de Deus, quando eu entro na sua casa, eu sinto a presença de Deus, e é para sentir. Mas quando você não tem o Espírito de Deus, você entra numa casa, você sabe e sente um peso. Você sabe que naquele ambiente ali, Deus não está presente. Você sabe. Você sabe qual é uma casa onde ela serve a Deus e qual é a casa onde Deus não tem liderança naquela casa. A chave da casa dele não pertence a Deus. E muitas vezes é uma pessoa maravilhosa, é uma família, meu Deus, mas sem Deus. O anjo da morte veio. Era necessário que ele viesse. Mas eles passaram de longe, porque demônios, ele vê no seu rosto o sangue de Jesus. Nós somos intocáveis. Nenhum demônio toca em nós. O apóstolo Paulo, que escreveu 30% do Novo Testamento, impressionante, que tem assunto para tudo. O cara escreveu para casamento e nunca casou. O cara dá uma palavra para um discípulo dele sobre gastronomia, quando nunca estudou nada. Um dia ele chegou com Timóteo, estava com problema no estômago, aí toma isso que é bom. Cara que nunca teve filho e tem palavra para filhos. Efésios 5 dá uma aula o que é filho, o que é criar filho. Mas pastor Paulo, pode ser, ele teve uma revelação forte quando ele pastoreava as igrejas, que ele mandava aquelas cartas para a igreja. Ele dizia assim, irmãos, Efésios 6, né, versículo 12 em diante: abre o olho, a nossa luta não é contra sangue nem carne, não é contra homem, não, peraí, porque matar, porque bater, você vai bater, vai matar a carne, mas a nossa luta não é contra isso. A nossa luta é contra principados e potestades. Sabe o significado dessas duas palavras? Demônios espirituais nesse mundo invisível. Nós lutamos contra isso, queridos. Nós lutamos contra demônios que você não tem poder sobre ele. E não brinque com demônios. Tem pessoa que faz graça com Satanás. Eu nunca fiz uma piadinha com Satanás. A Bíblia me mostra que ele tem poderes
Só que o poder dele termina quando começa o de Deus. Você pode dizer aleluia? Ele tem poder, mas Paulo diz: espera aí, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse sangue de Jesus do Velho Testamento, ele tipifica os dias de hoje. Quando eu vou ungir uma casa, eu e a Socorrinha, a gente sempre anda junto, até nesse momento de ungir. Eu não lembro que em 24 anos de ministério pastoral, Eliana, eu fiz uma unção de uma casa sozinho, sem ela. Eu não lembro em 24 anos de ministério pastoral se eu já preguei em algum lugar sem ela. Não era nem assunto de família, mas aí o pastor dizia assim: pois é, pastor, nós estamos mandando a sua passagem. Eu falei: não, irmão, manda as passagens. Aí ele diz: ah, tá certo, é uma para vir, outra para voltar. Eu falei: não, é 2 para ir, 2 para voltar. Socorrinha, não é porque é a mulher mais linda da face da terra, mas eu sou amigo dela há 42 anos. Dia 15 de outubro de 1977, se você tem paciência, eu te digo a hora, os segundos, os minutos, aonde, a rua, o endereço que eu estava, o nome da casa, o dono da casa, fala a cor da minha roupa e a cor dela, há 42 anos atrás. E começamos essa caminhada, começamos essa batalha. Namoramos 5 anos, já bem barbudo de idade. Quando começamos a namorar, eu tinha 15 anos e ela tinha 12. Casalzinho já bem feito já. O Igor falou: se fosse no dia de hoje eu estava preso, isso é pedofilia. E é mesmo. Eu falo sempre assim, que às vezes a gente não é referência, né? Tem que ter cuidado. A referência é que deu certo, mas tem que ter cuidado com os filhos, porque, meu Deus, estava falando hoje também para eles que lá onde a gente mora, em Brusque, São Paulo, aquela região, eu acho que aqui também, com 8 anos de idade, uma criança já tem o seu celular. Isso é um absurdo, meus irmãos. Isso é um perigo. Com 8 anos, 10 anos, a criancinha já dá uma aula em você, ó. Tem pai hoje que não paga nem oficina de celular para consertar, que os filhos com 8 anos de idade já. Os nossos netos lá, a gente quer fazer uma coisinha, só joga para ele, faz aí. Aí eles, esse aqui, vô, já foi. É os dias de hoje. Então, o sangue de Jesus tem poder, e nós temos que clamar, e tem autoridade. Nós temos que clamar esse sangue todos os dias. Mas o que eu quero mais fortalecer para você nessa noite, para você entender junto comigo, quais são os caminhos que me levam a tomar uma decisão dessa, contemporizando para os dias de hoje, fazendo a mesma e tendo a mesma atitude de Josué. Primeira coisa, irmãos, que Deus me mostrou, é que eu tenho, o primeiro caminho, é ter um chamado de Deus. Quando eu entendo que eu fui chamado por Deus, tudo é mais fácil. Quando eu entendo que eu fui chamado pelo Senhor, eu passo a ser uma pessoa sem escolha. Eu passo a ser uma pessoa que não foi uma opção minha. Eu tenho a opção de morar em Castanhal ou morar em Brusque, aí é outra coisa. Mas quando se trata de chamado, eu não tenho escolha. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, por favor. Olha o que Jesus ele disse para os discípulos. No Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. É um versículo que com certeza você um dia já leu. Mesmo que estão começando, que lê menos ou pouco, ou mais. Versículo 16. Versículo 16 do Evangelho de João. Olha o que está escrito aí. Pode ler para você. Leia aí. Você leu? Versículo 16. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós, para que vades e dê frutos. Você está aqui, pensa que foi você que tomou essa posição. Eu decidi entregar a minha vida. Ninguém, por livre e espontânea pressão ou vontade, toma uma posição de servir a Jesus. Ninguém. Olha, meus irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele é Deus onipresente, Ele é Deus onipotente e Ele é Deus onisciente. Ele trabalha com isso. Ele trabalha com isso aqui, ó.
amo vocês. Ele trabalha com o coração. Às vezes a gente ora a vida inteira. Oh Senhor, salva seu Joaquim de frente à igreja. Salva Dona Maria do lado direito. Oh Senhor, salva Dona Márcia da esquerda. E entra 8 anos, entra 10 anos, nem seu Joaquim, nem Dona Márcia, nem Dona Maria aceita Jesus. Por quê, irmão? Porque ele não foi chamado. Então Deus faz acepção de pessoa? Não. Deus não faz acepção de ninguém. A Bíblia nos ensina que a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. A salvação é uma acessibilidade a todos. Aliás, muita gente acha que a salvação é uma porta de escape. Eu vou entregar minha vida para Jesus, porque senão eu vou para o inferno. Eu vou aceitar Jesus porque isso, por isso. Não. A salvação não é um escape. A salvação é uma porta de governo de Deus. Porque se fosse a salvação aceitar Jesus para morar no céu, você aceitava Jesus hoje e imediatamente, caía para trás, morria, amanhã estava enterrando. A salvação é um plano de Deus. É governo de Deus. É Deus querendo estabelecer a sua glória na terra, através dele, usando nossas vidas. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E isso tudo foi para um propósito. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. E ele fecha o versículo, para que vá e dê fruto. Trabalhe, se entregue, declare: eu e minha casa serviremos a Jesus. Declare, se envolva, busque encargo. É pesado, eu tenho que orar todo dia 5 horas da manhã. Eu vou e vou com alegria. Os nossos crentes, os cristãos do antepassado, irmãos, esse povo pagaram um preço muito alto. Mas põe alto nisso, para nós estar aqui numa igreja de ar-condicionado, sentado e dando glória a eles, ao Senhor. Pagaram muito alto. Mas quando alguém chegava com Davi, ele escreveu no Salmo 122. Alguém dizia para ele: Davi, vamos para o culto. Ele dizia: alegrei-me por deveras quando alguém me disse: vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa de Deus. Porque nós fomos chamados para um propósito. Então, querido, o primeiro caminho que eu tenho que tomar para imitar o que esse homem fez por nós, Josué, que parou o sol, é entender o meu chamado de Deus. Coloca a mão no teu coração e diga: não fui eu que te escolhi, o Senhor que me escolheu. Acabou, irmãos. Para aqui, fecha a Bíblia e vamos para casa dormir. Parou. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, porque eu sou um privilegiado. Eu fui chamado para governar com Jesus. Existe um plano traçado por Ele. Existe um governo de Deus na terra. Irmãos, o divino se fez carne. Jesus, Ele encarnou. Porque no princípio era apenas o verbo, era apenas o logos, era apenas a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Porque tudo que Jesus fez, Ele fez como primo. Porque Jesus, Ele era único. Porque Deus, João 3,16, amou o mundo, que mandou o seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa único filho. Mas depois Ele passou a ser as primícias, a primogenitura de vários irmãos que somos nós. Você pode dar glória a Jesus? E mandou Jesus com esse propósito. Então o divino se fez carne e habitou entre os homens. Rabás. Habitou entre os homens para governo. E Jesus, Ele fez tudo o que nós temos que fazer. A prova é que Ele olha para os discípulos e diz uma mensagem para que os discípulos dissessem mais na frente, para que chegasse até Castanhal na IBMA. Se tu creres, fará mais do que eu faço. Isso é muito forte, mas é muito real. É palavra dele, palavra de Deus. Se tu creres, fará muito mais do que eu.
Então Jesus, como primogênito, como princípio de tudo, as primícias de Deus, Ele passou por tudo o que nós podemos passar, que Ele não precisava. Para quê? Para nós entender que é possível nós declarar que serviremos ao Senhor a nossa casa e gerar em nós um estilo de governo de Deus na terra. Ele fez tudo e depois, tchau, vou preparar lugar. Se assim não fosse, eu já tinha dito para vocês: na casa do meu pai tem muita morada. Eu vou lá e volto e vos levarei para mim mesmo. Eu tenho que cumprir um governo. Deus estabeleceu em mim. Qual que é a principal razão de eu estar aqui na terra? É ganhar a vida financeira, alcançar uma graduação, se tornar o melhor médico do país, se tornar o principal autoridade, um presidente da república? Não. A Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? Aí vem a resposta no mesmo versículo: se queixa dos seus próprios pecados. E ao se multiplicar a iniquidade, a tecnologia, o amor de muitos esfriariam, o amor de muitos se acabariam. O que é esse amor? É amor um pelo outro? Não, irmãos. É o amor desse entendimento que Deus me fez aqui como governo. Então, para mim declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu preciso entender, eu preciso saber o caminho que me leva a isso. Primeiro, é entender o meu chamado. Irmãos, se alguém está aqui na igreja porque gosta do Igor, gosta da pastora Marina, gosta da Helena, da Débora, as criancinhas, é bem tratado pelo menino do teclado, é bem tratado pela menina do louvor, se está aqui, não firma. Não firma. Nós estamos aqui, irmão, para morrer. A vida do cristão, ela é na contramão. Nós temos que morrer toda hora. Os caminhos que me levaram a bater no peito, enfrentar o diabo, a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu paguei preço, eu não paguei um preço. Um preço pagou Jesus, mas eu paguei preço. A minha amada, a mulher mais linda da face da terra, veio um câncer para matar. Um não, dois. O propósito do diabo era matar, porque ele sabia que tinha um plano na nossa vida. Ele sabia que eu ia sair do Brasil e outra região, outra nação, para dizer lá dentro, de viva voz, para milhares e até milhões de pessoas ouvirem eu falando assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Porque são encargos. E muitas vezes nós passamos e somos confrontados por Deus com coisas que você diz assim: mas não está na Bíblia. Por que eu estou passando isso se não está na Bíblia? E daí, irmãos? A Bíblia diz assim: já fui moço, agora sou velho, e jamais vi um dos meus a mendigar o pão. Eu já mendiguei pão. Eu criei meus 3 filhos. Nosso mais velho tem a idade da Marina. 3 filhos homens. Um é meu pastor. Olha que coisa linda. Ele pegou, a malha é um saco, né? Puxou um fio do saco, amarrou meu pé lá e pisou em cima. Daqui o som não sai mais. Aí nós estamos lá em Brusque. Ele disse para nós: pai, pisei na linha do saco aí, E hoje é nosso filho, é nosso pastor. Porque eu não tinha um ministério de ficar todo tempo parado. 53 mudanças. Abrimos igreja nas 5 regiões do Brasil, irmão. Eu e a Socorrinha, a gente conhece os 27 estados do Brasil, os 26 mais o Distrito Federal. É um negócio meio louco. Mas quando eu estava no processo, no caminho, no meu chamado, faltou comida. Deus permitiu que faltou. Você vai ouvir muito eu falar aqui do Márcio Deliano, e não me envergonho de falar, porque eles foram anjos na nossa vida. Muitas vezes. Os meus meninos foram chamados de trombadinha numa igreja, que Deus usava a minha vida, irmãos, naquele período, porque eu entendo assim, não é que você deixa de ser usado, mas tem os ciclos. Eu estou aqui participando do ciclo, o pastor falou, mas tem ciclo. Você lembra do tempo que as igrejas, os madurão aqui vai saber, a pessoa do mundo entrava, ele já endemoniava bem ali, ele não chegava nem até aqui, você lembra? Passou, são ciclos. Então nós estávamos num período, na década de 90, em Goiânia. Meu Deus, como Deus usava nossas vidas, irmão. Eu tinha vindo de uma experiência aqui profunda, trabalhando com eles, que eu matei um passarinho com o dedo.
Está aqui ela, era minha patroa na época, ela sabe todo o testemunho. Eu peguei o carro deles e fui para a estrada, Igor. Você também deve saber dessa história. E eu ia para a direção Tucuruí, para mostrar a região para um vendedor, João Paulo. E o cara endemoniado, assim, de tudo, da ponta do pé até o cabelo. Servia um demônio. Foi a primeira vez que eu ouvi um demônio chamado Exu Tiririca. Eu nunca tinha visto falar o nome Tiririca. Quando apareceu o Tiririca sendo famoso, eu liguei isso. 92, por aí, 93, eu acho. E ele começou a me desafiar, porque o Márcio e a Eliana falou: você vai dar uma volta com o pastor vai te mostrar lá. Porque o meu tempo que eu fiquei com eles, ao todo, 16 anos, era um propósito de Deus. E aí você vai mostrar. Eu ia mostrar, ele começava a me desafiar todo o tempo. Desafiar todo o tempo. E aí, no meio do caminho, ele dizia assim: eu quero que você mostre o poder do seu Deus. Aí eu sou, graças a Deus, eu sou muito assim, meio metido para evangelizar. Deu uma brechinha, eu já estou. Jesus te ama. Fala isso dentro de ônibus, dentro do avião. Se eu sei, até hoje, uma pessoa que eu nunca vi, se estiver perto de mim, eu falo de Jesus para ele. Eu faço alguma coisa de Jesus. Eu sou muito apaixonado por Jesus e eu coloco Jesus para as pessoas. Eu não faço apelo, irmão, você acredita? Mas eu deixo o cara chorando igual eu. Termina nós dois emprestando cada um lenço um para o outro, chorando. Mas eu não costumo fazer o apelo. Eu jogo Jesus, aí depois eu fico sabendo: fulano, sabe, estava contando testemunho, entregou a vida dele para Jesus, mas foi você que levou o amor de Jesus. Eu fico feliz com isso, é uma forma, é um jeito, né? Nós vamos andando, passa ali, chega lá em Tailândia, a gente para, dorme lá, hotel, panela de barro, acho que é. Aí dormimos lá, na noite Deus me dá um sonho: você vai orar por esse camarada. E no sonho eu botava a mão na cabeça dele. Quando eu colocava ele endemoniada, ficava todo aquele jeito, né? Falei: Jesus dos crentes. Aí amanheceu o dia, foi tomar café, eu na besteira olhei para ele e disse: olha, eu vou fazer uma oração por você. Eu falei: você está doido? Você não vai orar por mim não. Eu falei: vou botar a mão na tua cabeça. Aí ele disse: na minha cabeça não nem trisca. Eu falei: pois tu vai ver se eu não vou fazer isso. Ele falou: quando? Eu falei: agora. De jeito nenhum. E não deixou. Aí entramos no carro, seguimos viagem. Goianésia é depois de Tailândia, né? Quando chegou em Goianésia, que entramos para a direita, vai embora para Jacundá, Goianésia, que entrou, estrada de terra, estava ainda ajeitando para fazer asfalto ali. Ele disse assim: você não me falou do poder de Deus. Eu falei: mas eu vou falar para você. E eu, desesperado dentro de mim, eu orava: Deus, o que é que eu faço? Eu ando aqui de cabeça para baixo, e o que é que eu faço? Tem que fazer alguma coisa para esse homem ver o teu poder. E fiquei desesperado. Mas Deus já tinha falado. E nós fomos andando. Para chegar em Tucuruí, ele é assim, tem uma subidinha assim. E na beirada da rodovia, desse asfalto, tem aqueles postes que levam energia para a cidade. Não tem? A gente vai andando e vê aqueles postes, aqueles fios. Aí quando estava numa ladeirinha daquela lá, já perto ali de chegar na vila, que é o primeiro chegada, tinha passado o breu, tudo. Aí ele disse, eu estava dirigindo, ele disse assim: ô pastor, dá para parar aí para nós tirar água do joelho? Falei: claro. Aí nós paramos na rodovia, encostamos aquela Fiorino branca do Márcio lá, encostamos e fizemos as nossas necessidades, inclusive escorada aqui na Fiorino, né? E olhando para aquele pasto e um fio elétrico lá. De repente veio 2 anum. Eu lembro que quando eu vim aqui também eu contei isso. Estou renovando, porque quem não ouviu vai ouvir, mas quem ouviu já sabe, né? Aí pousou lá os 2 anum. Eu estou aqui, o Espírito Santo de Deus fala comigo numa velocidade que isso deve ser milésimo de segundo. Mata eles 2. Aí eu olhei para ele assim e disse: tu quer ver o poder de Deus? Ele falou: quero. Olha para ali. Ele olhou, eu fiz, pá! Irmão, arrancou o pescoço do anum, caiu, um voou, e essa caiu que a cabeça nós não achamos. Na hora que eu atirei, eu fiz assim, né? Brincadeira. Na hora que eu atirei, que matei, arrancou a cabeça do anum, ele se manifestou. Olha o sonho. E eu imediatamente, para não fazer espetáculo nem teatro, sai! Em nome de Jesus. E o João Paulo: o que houve? O que houve? Então Deus, Ele nos chama para um propósito, para um governo. E você não vai ficar fora das lutas. O que importa é você aceitar o desafio. Aí lá nessa igreja de Goiânia,
Deus usando nossas vidas. Eu vinha nessa unção, porque isso continuou, tem mais coisa. Lá dentro da Coparal eu quebrei uma luz, porque eu vi um óculos, e eu fiquei na dúvida se ele estava de lente ou não. Eu fui fazer assim, ó. Ela viu, Eliana. Eu fui fazer na direção da fluorescente, botei o dedo para saber se estava assim, quando era, pá, estourou lá a fluorescente. Eu quero apontar para você nessa noite, irmão, para te abençoar, viu? E aí, diga, eu recebo, pastor. Deus já me usou mesmo, irmão, para orar. Inclusive pessoas de câncer foi curada. Essa igreja que hoje nós estamos pastoreando, eu fui ministrar na época, o meu filho estava lá, e Deus só mandava eu orar apontando o dedo em cima do câncer, a pessoa foi curada. Hoje eu sou pastor dele. Então, irmãos, aí cheguei lá em Goiânia, Deus usando nossa vida. Foi uma fase tremenda. A própria empresa deles transferiu para lá e não deu certo. O pessoal veio todo mundo embora, acabou a sociedade com Edson, né, Eliana? Só eu que fiquei lá. Eu fui por emprego, trabalho. Só eu que fiquei lá. Você sabe o que acontecia? O meu filho mais velho, servindo a Deus. O mais novo e o do meio, que é tudo escadinha. Nós com 21 anos de idade já tinha fechado já a família, irmão. Estava aguardando a oportunidade de ser avô já. Começaram a chamar nossos filhos de trombadinha. Eu lembro que o Abelzinho, ele tinha só um moletom azul. Não era, Socorro? Um moletom azul. E as pessoas, tinha um casal lá muito rico, dono de uma farmácia, que quando o filho dele ia brincar com ele, como é o nome do menino? Filho do Silvio? David. Ia brincar com ele. Aí a mãe dele nem media, assim, sabe? Não se preocupava. Nós aqui do norte, nós já somos um pouquinho discriminados por aí afora. E mesmo, assim, mesmo sendo de uma igreja cristã e sendo um homem de Deus, não que eu queira ser melhor do que ninguém, mas podia respeitar. Mas na nossa frente dizia, não brinque com esses meninos não, esses trombadinhos. Trombadinho. Eu orientava eles, chegava em casa que socorria, nós não somos trombadinho. Nós estamos aqui para um propósito, Deus vai nos abençoar, nossa vida vai mudar e nós somos canal de bênção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Passaram-se o tempo, irmão, Deus honra. Estava lá diz aí qual foi a cidade, socorrinha, me ajuda aí. Estava em algum lugar, o pai dele acha o meu telefone. E aí entra em contato para pedir oração e para pedir desculpa daquelas palavras. O pai dele foi ungido a pastor, a esposa também, né, Socorro? E foram pastor e o Espírito Santo lembrou. Lembra que vocês, quando você não era pastor, você chamava aquele filho dos pastores? Irmãos, isso 15 anos depois. E eu queria te pedir perdão, porque o meu filho David, eu amo essa família, irmão, está preso. Nós somos pastores e o David está preso. Desviou e virou trombadinho. Dois choros. Deus honrando e o estado de uma pessoa, filho de um pastor. Deus honra, irmão. Não se desespere. Pastor, eu estou passando por tanta luta. Na minha casa é tanta luta. Parece que todas as tribulações do mundo veio e fez morada na minha casa. Esquenta a cabeça não, irmão. Não interessa, irmão. Paulo dizia, o viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Se você viver aqui 100 anos, está o mundo todo aí querendo viver a base que é 76 anos, que a longevidade técnica, científica, mas está cheio de gente investindo para viver 100 anos. Forever Living está em cima, preparando produtos à base de aloe vera para viver 120 anos, igual viveu Moisés. Mas pode viver 960 anos como viveu Matusalém. Sabe o que vai acontecer? Vai morrer. Porque a morte, ela é mais comum do que a vida. Você já nasce, e quando começa a ter entendimento de vida, a primeira coisa que você aprende é que você vai morrer. Mas ninguém quer morrer, mas isso também tem um sentido. Quando Deus fez o homem, Ele não fez para ninguém morrer. O pecado que matou o homem. Nós nascemos para viver eternamente. Mas a nossa vida não é dessa terra. Por isso que nós temos 2 DNA. Temos 2 matérias-primas, terra e espírito. Meus irmãos, os caminhos que nos levam a tomar decisões de servir a Deus não é fácil. Não é fácil. Os caminhos que nos levam a tomar uma posição para abrir a boca e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é fácil. Porque nós não podemos dizer apenas porque é bonito o louvor e é um problema. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso é pesado.
Você tem que ter entendimento. Você tem que fazer com inteligência. O que nos leva a tomar uma decisão e declarar no mundo espiritual, enfrentar um inimigo forte, que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Só um ponto: chamado de Deus. Diga, chamado de Deus. Que é o que você leu, João 15,16. Não foi você que decidiu, foi Deus que te chamou para um propósito. E se hoje você está aqui, quem sabe o teu propósito não é aqui. Quem sabe Deus não quer te usar. Irmãos, eu com 4 meses de crente, eu era vice-pastor de uma igreja, não conhecia nem a Bíblia. Eu estou até hoje, com 32 anos de idade, eu não tenho um curso teológico. Não sou contra, pelo contrário, eu incentivo, até dou aula em curso teológico. Mas eu não fiz. Não deu tempo para eu fazer um curso teológico. Eu fiz Instituto Bíblico, que você fez também, Eliana. Você, né, Marina? Nós fizemos Instituto Bíblico, é diferente de um curso teológico. Eu não sou bacharelado em nada, a não ser na vida. Eu fui bacharelado na vida, mas eu fiz uma escolha: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já passei momento na minha vida que, se fosse outras pessoas e não tivesse entendido o plano de Deus, tinha até suicidado. Eu sou fruto de 14 irmãos, eu perdi 7. Dos 7, 3 morreu de fome lá no sertão, eu vendo. Só de malária nesse garimpo aqui no Pará que eu trabalhei, eu peguei 8. 5 anos. Eu decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu cheguei a ser subgerente do Bradesco, a agência Marajó ali da Santo Antônio. Foi lá onde eu conheci vocês, em 89. Eu não recebi como subgerente, mas eu fiz papel de subgerente. Passei todos os cargos em 5 anos. Fui o único funcionário do Bradesco no Brasil que com 1 ano e 2 meses passou a ser procurador do banco. As agências pequenas, de Coraci, de Ananindeua, Marituba, onde tivesse, para pegar dinheiro, Itamar que assinava. O CPF da Socorrinha até hoje nós não rasga, porque está lá 58.102, é a minha assinatura. Está lá o documento dela, para nós provar que Jesus é bom. Na época que banco tinha muito funcionário, tinha 142 funcionários. Eu era um dos subgerentes, trabalhando sem receber, mas na mesma função. Deus falou comigo. Isso falou quando eu estava com 2 anos de banco, que eu me converti. Porque eu aceitei Jesus e me converti imediato. Eu posso dizer, eu me converti no dia 1º de fevereiro de 1988, 7h15 da noite, lá na WS 65 do Guajará 1. Pregadora, pastor Demetrio, falou sobre 2 portas, uma larga e uma estreita. Toda a vida que eu chegava no culto era uma igreja batista, só que uma igreja batista que não tinha tido a experiência com o Espírito Santo. Era da Convenção Batista Brasileira, aquele silêncio. A maior movimentação que você via na igreja era alguém que dizia, assim seja. Isso aí era de estrondar as paredes. Quando o pastor dizia assim, hoje Jesus vai salvar alguém. Alguém lá no fundo dizia, assim seja. O pastor, quando ele ia começar o culto, ele falava assim, fique de pé, meus irmãos, boa noite. Estou muito feliz de vocês estarem aqui nessa noite. A minha meio falando assim, meio para dentro aqui. Que a voz não ia para dentro, né? A voz quase não saía. A voz quase não saía, tadinho. Ele falava para dentro. Simples. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado na cozinha da minha casa. Fui batizado numa sexta-feira, no culto de domingo que eu fui. Que eu entrei na igreja, cheguei lá. O pastor fez a mesma coisa. Fiquei de pé, meu irmão, boa noite. Só falou isso aí, eu explodi lá na frente. Eita, a rajada veio. Parecia um raio daquele. Prá! O povo tudo. Ele não fez nada diferente, mas como eu estava cheio naquele momento, aí me pegaram no braço e me convidaram a sair da igreja. Então, muito cedo, Deus me chamou para trabalhar. E eu nunca olhei funções. Eu nunca olhei será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Meu irmão, a obra é de Deus. Eu já preguei para 2 pessoas, mas já preguei para quase 20 mil pessoas. Nós fizemos um congresso aqui em Belém em 93. Eu era presidente, vice-presidente. Tinha um presidente que era o Isaías, eu era o vice dele. Era departamento de jovens do Pará, Amapá. Nós juntamos 22 mil pessoas naquele ginásio de educação física da 1º de dezembro. Chile Cavalhar, na época, era o auge. Eu trouxe a Chile Cavalhar, veio cantar com a gente. Expedito Rodrigo, que cantou aquela música Jesus, que já até faleceu, está com o Senhor, foi o cantor. Nós levantamos, irmãos, cerca de 5 milhões de literatura soltando dentro de Belém. Todo sábado, quase todas aquelas paradas de semáforo ali dos farol, tinha uma equipe de jovens, eu chamava os Gari de Jesus. Eu pedi 300 almas para Jesus, nós ganhamos 1.200.
1.200 almas para Jesus. Hoje tem gente em tudo aquele lugar que foi ganho naquele evento. Então, mas eu nunca quis saber se eu dava conta, porque a obra é de Deus. Então eu não sei fazer nada. E no dia que eu achar que sei fazer alguma coisa, meu Deus, pobre, miserável Itamar. Então, queridos, que seja o primeiro, o chamado de Deus. Levanta a tua mão direita e diz: Senhor, eis-me aqui. Só o dedinho assim, ó, diga: eu tenho um chamado. Acabou, irmãos. Acabou. Pode vir o que vier, continue declarando que você e sua casa servem ao Senhor. Segunda coisa que eu encontrei buscando é que o que me faz dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor é quando passa esse entendimento e eu entro no refrigério. Até que hora eu posso ir aqui, Igor? Nem conversei isso contigo. Terminando já, né? 9h30, né? Tá, já vamos encerrar, irmãos. Não fica preocupado não, já vou encerrar, tá? Então, ó, não sei se você sabe disso, mas pastor que prega, quando ele já estou terminando, pode colocar meia hora. Brincadeira, já vou terminar. Então, querido, o refrigério. Só abre para mim lá em João 16:33, se eu não me engano, que está escrito lá. Os discípulos, quando eles serviam a Deus, que eles declararam que serviam a Deus, eles fizeram isso na presença de Jesus, mas depois Jesus foi embora, já ia embora. Olha o que Jesus diz lá, eu acho que é o 33, né, que está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, o refrigério após as lutas, tenha bom ânimo, faz com que você declare que você e sua casa servem ao Senhor. E por último, que eu quero te convidar a se colocar de pé, para ser fiel na palavra que eu disse que estava terminando, para você não ficar com raiva de mim, porque ainda tem amanhã e domingo. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, por favor, fique de pé, abra esse versículo, Malaquias, para nós encerrar com esse versículo. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Quem encontrou, diga amém. Malaquias, no capítulo 3, versículo 18. É o último versículo. Olha o que diz aí: então vereis outra vez a diferença entre o crente, que é o justificado, e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Sabe o que nos leva a declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor? O entendimento do que é certo e o que é errado. Só isso. Se você fizer isso, você vai declarar 24 horas: eu e minha casa serviremos ao Senhor.